Olá, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Sodati e eu vim da área de gestão e desenvolvimento de clientes da Bionexo, colaborar com a apresentação das compras conjuntas, né, e situações vivenciadas no mercado, né, que o Edu acabou de falar, e espero que vocês aproveitem, que é uma modalidade já praticada em alguns hospitais, que tem trazido bons resultados aí, ok? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Joselito Cardoso, trabalho na Bionexo há alguns anos, mais exatamente há 16 anos, e tive a oportunidade de estar em clientes com perfis bastante diferentes, e sei que o Eduardo comentou dessa questão de dificuldades, principalmente nos hospitais filantrópicos e beneficentes, é bastante complexa, e vocês têm uma bagagem, uma envergadura bastante importante. Na apresentação do módulo que nós vamos falar de compras conjuntas, espero poder agregar um bastante importante para vocês. Obrigado. Bem, o tema que nós vamos falar é o potencial dos grupos de compras nas negociações. Pegamos, no último ano, e fizemos um estudo, né, com uma grande maioria dos grupos de compras, né, de hospitais que utilizam a plataforma para fazer esse gerenciamento e todo esse trabalho, né, essa mega estrutura que é montar um processo de compra consolidada, né. Então, atualmente, nós temos disponível 49 grupos de compras consolidadas, com várias segmentações hospitalares, hospitais públicos, privados, OSS, filantrópicos, beneficentes. Dentro do nosso estudo, nós acoplamos 9 grupos de compras, né, com características também diferentes, onde vocês poderão visualizar. Nós citamos ali, dos 49, os principais, né, os grupos que já têm feito compra consolidada há alguns anos, em alguns deles há mais de 10 anos já vem se fazendo compras conjuntas. Citando alguns ali, tem a Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, tem a FEMIPA, que é dos Hospitais Beneficentes do Paraná, né, a APASEG, Santa Casa de São Paulo, né, são alguns grupos de compras que hoje já unificam as suas necessidades. Selecionamos, como eu comentei, 9 grupos, certo? Então, são 3 grupos independentes, né, que são gestões hospitalares, onde cada um tem a sua composição. 6 grupos têm a mesma gestão, ou seja, tem o mesmo perfil hospitalar e a mesma gestão, mesmo direcionamento para os objetivos da instituição, tá? Todos esses grupos de compras que nós estamos apresentando, os 49 e esses 9 que a gente vai apresentar para vocês, que fazem parte do estudo, utilizam a plataforma para compra individual, tá? E aí por isso vocês vão ver alguns resultados que eles obtiveram após a utilização da plataforma, tá? E tem uma questão na compra consolidada, que é o preço referência, tá? Para a busca do resultado, a gente coloca como menção de resultado o menor preço de um determinado grupo de compras. Então, imagine um cenário onde tem 10 hospitais, cada hospital compra o seu produto, a sua marca, do seu distribuidor e tem o seu preço. A composição desse projeto, ele tem como menção a partir do menor preço daquele grupo de hospitais. E aí se buscar o objetivo de economia. Então, analisem, que a gente colocou ali um exemplo, né? Existem os hospitais A, B, C, D e E, tá? Produto A, B, C e D, onde cada um tem o seu preço. Então, o hospital A, o produto A, tem um preço de R$ 1,21, mas vocês conseguem verificar que tem um hospital D que paga R$ 1,19. Então, a referência de menor preço será o preço de R$ 1,19, tá? Dentro do processo de compra conjunta. Resultado macro, dentro de um período que nós estudamos e analisamos
dos 49, do grupo de 9 hospitais, ele apresentou um volume de compra, tá, de março de 2015 a março de 2016, 113 milhões foi o valor de compra que eles fizeram na plataforma, já com este preço de referência que eles informaram. Tá? Eles tinham um valor de referência deles. Olha, eu compro esse produto a R$ 5, R$ 4, R$ 3. Nós também guardamos essa informação e conseguimos apurar que se eles fizessem a compra com aquele preço, eles gastariam 127 milhões. Fica à vontade. 127 milhões. Ou seja, conseguiram uma economia de 14 milhões, 11,3% em um ano de compra. Analisem que eu comentei com vocês que eles já utilizavam a plataforma para suas compras individuais, onde nós temos aí alguns cenários para essa possibilidade de quando você utiliza a compra individual. Bom dia. Os grupos que nós estudamos, 9 grupos, aí apresentamos individualmente cada um dos valores que eles fizeram de compras utilizando a plataforma, né? Então, você tem lá o grupo 1, comprou 4 milhões com o preço atual, com o preço referência dele, comprando os mesmos produtos, né? as mesmas quantidades, eles gastariam 5 milhões, tiveram uma economia, bom dia, tiveram uma economia de R$ 800 mil, ou seja, 13%. Vocês podem verificar que a economia, ela não é linear. Ah, todo mundo conseguiu 13, 10, 15, 18, não. Elas são variáveis. Tá? E eu vou explicar isso para vocês, o motivo, né, que nós vamos chegar no ponto de benefícios e desafios, essas variações. Por que elas conseguem chegar nessa variação tão grande? Tem instituição ali, exemplo do grupo 6, que conseguiu 3% de economia, não é uma economia como no primeiro caso de 13%. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Não? Aqui é uma apresentação do volume de compra, tá? Do período de maio de 2015 a abril de 2016, onde nós fazemos a escala da evolução em 2015, a primeira linha acima, e embaixo um acumulado. Então, esse acumulado ele chegou a 280 milhões de compra nesse período. Imaginem se a gente falasse, né, e pegasse a foto de 11% de economia e aplicasse sobre este valor de 280. Daria aproximadamente aí quase 30 milhões de economia dentro do grupo. E é isso que a gente queria mostrar para vocês. Ou seja, em grande escala, né, você apresentando esses valores, a economia de 3%, ainda é um valor bastante interessante, né, se você conseguir dentro do processo. Dia, por favor. Quais foram os benefícios que foram identificados pelos hospitais que participam de um processo de compra conjunta? Né? Isso são relatos das instituições. Eu tenho redução do custo de aquisição. Fato. Né? Comparando o que eu estava comprando sozinho, se eu vou comprar com mais um grupo de hospitais, eu estou agregando demanda, então a possibilidade de negociação ela se torna melhor. Né? Eu tenho diminuição do risco de desabastecimento. Seguramente, se eu consigo planejar uma modalidade de compra conjunta, onde eu consiga fazer um estudo de demanda, eu vou conseguir evitar esse risco, já que eu vou conseguir tratar com os meus fornecedores a possibilidade de planejar a entrega daquilo que eu estou comprando hoje. Certo? Troca de experiências entre hospitais participantes, também bastante importante, e que tem acontecido e realmente a gente presencia isto. Por quê? Cada hospital tem o seu comitê de padronização de produtos, de marcas, de fornecedores, por qualidade, por experiência. E essa troca, ela acontece muito no grupo, porque eu não conheço esta marca, eu não conheço este distribuidor, e acaba se trocando essa possibilidade de conhecimento. Né? Blindagem de preços. Se eu inicio a utilização de uma ferramenta eletrônica, onde eu já tenho o meu preço inicial, e esse preço ele não vai ter correção GPM, CMED,
eu vou tentar sempre buscar a informação do preço que eu vou comprar, buscando a referência que eu tenho. E isso, a plataforma, ela possibilita isso no sentido de que este preço que você iniciou, ele está congelado na plataforma. Utilização de metodologia de aquisição mais eficiente, utilizando soluções digitais, né, que é o sentido de você utilizar uma plataforma eletrônica, onde você consegue atingir um mercado muito mais abrangente, onde você tem cenários aí de transparência, de quem está participando, de toda a cadeia do processo que você utiliza a plataforma, né? E ganho com escala de compras, que é aquilo que eu comentei, que você unificar esta quantidade de produtos, em que você consiga somar. Eu compro apenas o item 1, pouca quantidade, mas o item 2 eu compro muito. O hospital que está participando é o inverso, né? Compra muito do 1, onde eu ganharia no preço, mas eu ajudo ele no item 2. Então, essa é o ganho de escala que a gente está comentando, além, logicamente, da compra programada, em que você faz uma determinação de planejamento de uma compra para 3, 4, ou 5, 6 meses. Quais são os principais desafios, né, que os hospitais comentam? Primeiro, unificação de marcas, né? São pessoas diferentes, têm metodologias diferentes de avaliação de produtos, onde você tem, talvez, alguns cenários de desconhecimento de marcas que estão sendo lançadas no mercado, em que você precisa de todo um critério de análise, seja ele farmacêutico, seja ele da parte de enfermagem, seja ele da parte clínica, né? Então, essa é um dos pontos que tem o maior desafio, né, para você conseguir fazer o projeto. Planejamento de compras, né? Sabemos que é natural que se utilize ferramentas para fazer planejamento de compras que, às vezes, não são tão apuradas no sentido de transmitir um resultado daquele volume que se deseja comprar para 3, 4, 5 meses, até porque o hospital não tem essa possibilidade de analisar todo o cenário dos pacientes que vão chegar. Então, fazer o planejamento de compras na instituição de saúde é bastante complexo. O ponto de regionalização. Tem hospitais em São Paulo, no Rio, no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Sul, e fazer este cenário de regionalização, em que possa ter o atendimento de N fornecedores, né, que é a parte logística, atender N hospitais que estão em pontos diferentes, também é um ponto de desafio bastante importante. O novo modelo, né, partir para um processo de compra conjunta, onde você tem que quebrar paradigmas, né, conceituais, é bastante complexo, né? Sabemos que cultura não se transforma rapidamente. Acredito que é um dos maiores desafios, além dos outros 3 que são importantes, mas culturalmente, os hospitais não têm essa somatória de forças para quebrar paradigmas e realmente partir para um processo de compra conjunta. Ok? Aí por que eu estou apresentando novamente essa tabela e que eu já fiz a apresentação? Chegar no resultado, nossa, 3%, é muito fácil, a gente consegue chegar a um valor de economia de forma muito simplória. Não é fato, né? Imaginem que um processo de compra conjunta, aliado aos desafios que a gente comentou agora, e chegar num resultado de 16% de economia em um ano, ou seja, economizar 2 milhões, né, sendo que você já utilizava uma plataforma eletrônica que você conseguiu, a média de economia chega a 14%, realmente você tem uma blindagem de preços com estudos que vocês, melhor do que eu, sabem. Aplicação do CMED, índice de inflação, aumento do dólar, vários produtos que estão sendo comprados, aplicação de aumentos constantes, um cenário de economia de 3,8%, se eu já conseguir uma economia de 10%, é realmente bastante significativo. Este gráfico, ele tem uma evolução dos volumes transacionados apenas considerando 2 categorias, tá? Materiais médicos, a coluna em azul, e medicamentos, a coluna em vermelho. Hoje, existem estudos que nós já estamos fazendo de hospitais que já estão agregando para a compra conjunta. Se eu sou a mesma instituição, eu posso comprar conjuntamente escritório, limpeza, descartáveis, manutenção.
Hoje tem instituições que fazem compra conjunta de todas as categorias, porque o trabalho de unificação de marca é muito mais fácil. Então, a marca que eu uso no hospital A vai usar no B, no C, no D, e todos eles conseguem fazer essa possibilidade de comprar conjuntamente. Tá? Então, essa é uma evolução, né, gráfica de qual foi o volume transacionado de abril de 2015 a abril de 2016, somente considerando duas categorias. Okay? Qual é o fluxo de um processo de compra conjunta? Né? Então, primeiramente, lógico, eu tenho as instituições de saúde, cria-se o grupo de compras, vamos criar um grupo de compras, como foi feito, como exemplo, a Federação do Rio Grande do Sul. Então, feita uma reunião, criou ali um grupo de 19 hospitais, né, filantrópicos, que iriam participar do processo de compra conjunta. Aí se analisa uma possibilidade de demanda para 6 meses, escolhe-se ali alguns itens que vão fazer parte do processo, tá? Define as marcas que poderão ser utilizadas, né? E aí tem a ferramenta, né? Tem a plataforma que possibilita criar esse mecanismo de entendimento dos itens, porque vocês têm cenários de sistemas diferentes, tá? Então, cada um tem o seu código dentro do seu sistema de gestão, tem a sua demanda, e a plataforma ela consegue acoplar todas essas informações que são diferentes. Tá? Aí, depois, no processo, tem análise das informações, negociação, tudo isto realizado com os hospitais participantes do processo de compra conjunta, certo? Tem o envolvimento do que o Eduardo comentou, da parte de fabricantes e distribuidores, no sentido de entendimento da logística, negociação de preços, ok? E, por fim, né, tem um resultado com relação ao processo de compra conjunta. Né? Quais são, né, os pontos, né, estratégicos, né, para abastecimento que os hospitais têm, principalmente com relação a um processo de compra conjunta? Planejar a demanda. Né? Então, não adianta eu querer comprar, fazer um planejamento de demanda, onde eu vou comprar 100 aspirinas, né, para entrega a cada semana. Isso é extremamente importante. É um baixo valor agregado, onde eu tenho que fazer um planejamento por um item que seja da curva C, muito melhor. Então, planejamento fundamental. Análise detalhada de preços através de ferramentas de BI. Então, eu não posso chegar e tirar minha demanda pontual que o meu sistema me dá sem fazer uma análise mais profunda da necessidade, vamos lá, bom dia, da necessidade que está sendo demandada. Desenvolver estratégias. Não faço isso somente com a área de compras, eu tenho que envolver áreas, né, que não estão somente em suprimentos. Então, eu tenho um comitê de padronização, eu tenho que envolver áreas que podem ajudar no sentido de realmente eu conseguir utilizar estratégias importantes para a instituição. Definir marcas e produtos. Quais produtos vão fazer parte do processo de compra conjunta? Eu posso comprar soluções de grande volume, que têm um impacto importante, eu posso comprar parte de descartáveis, luvas. Então, esse é um trabalho importante que deve ser feito antecipadamente ao processo de lançar uma cotação, porque o resultado final ele vai depender dessas estratégias que foram utilizadas. A montagem do processo de compra atraente do produto, do ponto de vista de negócio, produtos da mesma classe, que foi isso que eu comentei. Né? Vou comprar oncológicos somente com oncológicos, eu não vou colocar ali um antibiótico dentro do meu processo de compra de oncológico. Né? Vou segmentar as categorias que vão ser compradas e as classes, ok? Contrato de abastecimento com obrigações dos dois lados, obviamente, né, não posso fazer uma aquisição de um grande volume e depois não honrar com um compromisso financeiro com as instituições que me venderam, porque seguramente a minha segunda entrega, a terceira entrega, eles vão comprometer essa entrega e aí vai ter uma falha no processo importante. Além dos preços, avaliar condições de pagamento, fato, né? Às vezes comprar sozinho eu tenho que comprar com uma condição de 30 dias, 28, e quando eu compro o conjunto eu posso aumentar essa possibilidade de negociação de condição de pagamento, né? Então eu posso melhorar o meu fluxo de caixa, fornecimento, a parte de logística, não vou onerar o meu almoxarifado. Muitas vezes parece que a arte de comprar é somente fazer a compra e não analisar aquilo que tem, que é por trás toda a cadeia,
né, operacional e logística de recebimento, quantas pessoas, quantas entregas vão ter, e que é fundamental no processo. Gerenciamento da performance do fornecedor, do fornecimento e do cumprimento de regras de sustentabilidade. Né? Isso que eu estava colocando como esse ponto anterior. Né? É analisar toda a minha cadeia de suprimentos. Né? Então, eu tenho o financeiro envolvido com fluxo de pagamento, eu tenho toda a minha área operacional com fluxo de recebimento. Então, tem que se analisar no processo toda a minha cadeia. Tecnologia de processos, qualidade, flexibilidade, né, onde que eu consigo ter realmente uma agregação de valor importante com tecnologias que eu posso utilizar em benefício da instituição. Tá? Planejamento do processo de transição, então, alguns casos, fornecedores poderão ser substituídos, no sentido de que não atende à demanda, troca de marcas, né, isso é bastante importante. E uma implementação de um sistema de benchmarking, né, que isso vai acabar acontecendo, já que está sendo unificado um grupo de compras. Quando eu falei de blindagem de preços, eu não sei se todos receberam, mas a gente fez um estudo, né, e a gente até colocamos, Eduardo, em todas, um estudo sobre esse material, que é o marketplace no combate à inflação na saúde. Então, a gente colocou esse estudo que nós fizemos, a Bionexo fez esse estudo, onde ele coloca, né, uma cesta de produtos que foi determinada dos itens mais adquiridos através da plataforma. Então, teve uma composição de 11 produtos. Tá? E estes preços, né, balizando o início de projeto das instituições, ele teve um decréscimo de 3,3%. Sendo que, analisando os cenários, né, CMED, dólar, IPCA e IGPM, todos tiveram, né, um acréscimo bastante importante e significativo. Bem, da minha apresentação, é somente isso. Obrigado. Dúvidas, depois estou à disposição. Você tem dúvidas? Vocês têm algumas perguntas para fazer? Senão eu também tenho. Tem? Eu vi uma questão que você colocou, que é sobre a responsabilidade das duas partes, tanto de quem compra quanto de quem vende, né, com a entrega e com relação ao pagamento, para que isso depois não comprometa as demais entregas. Dos hospitais que participam hoje, vocês têm assim, experiência se eles têm conseguido manter isso diante da dificuldade dos hospitais para efetuar os pagamentos, no caso? Então, Leila, logicamente que a dificuldade financeira ela é para todas as instituições. Temos casos em que acaba acontecendo o não compromisso do pagamento, tá? E esse hospital acaba tendo que fazer uma negociação financeira com os fornecedores que ele não arcou com compromisso. No geral, o que nós falamos para os hospitais e isso tem acontecido de fato, o compromisso da compra conjunta não é mais só sua, ela é compartilhada. Você não pagar, você não prejudica mais só você prejudica N instituições que fazem parte do projeto. Então, eles acabam priorizando o pagamento da compra conjunta em detrimento da compra individual. Entendeu? Porque o fluxo de caixa, às vezes, não segue, né, a mesma possibilidade de que está recebendo para pagar. Tá? Mas é o que tem acontecido no geral, eu me comprometo a pagar a compra conjunta em detrimento do meu pagamento individual. Acaba acontecendo. Eu tenho uma pergunta. Você citou aqui pelo menos uns 11 itens que a gente precisa estar trabalhando para começar a comprar conjunto. E também citou que inicia-se por algumas marcas, né, alguns itens e não geral. Desse estudo que vocês fizeram, qual que é a média, né, de tempo de maturação do processo para estar uma compra mais consolidada e um maior número de itens? Hoje você tem instituições que utilizam a plataforma que compram conjuntamente 700 itens, toda a categoria de medicamentos. Hospital do mesmo grupo, entendeu? Em que ele já definiu as marcas para todo mundo. Mas você pode, quando a gente fala num projeto desse inicialmente, você vai trabalhar com itens da curva A, com segmentação, até para buscar um resultado mais efetivo. Não adianta você tentar comprar oncológico com agulha,
são distribuidores, são fabricantes diferentes. Então, para você ter resultados importantes, seria interessante. Faço grupo de oncológico, todos os meus itens de oncológico, faço todos os meus itens de materiais descartáveis, por exemplo, para você ter um resultado efetivo importante. Com relação à maturação, depende muito de cada instituição, o quanto ela está madura realmente para poder participar de um processo de compra conjunta. Você vai ter clientes que demoram, aí um projeto de compra conjunta que demora 1 ano para ter uma maturidade importante, onde tem a questão da condição de pagamento, que todos os hospitais que fazem parte realmente pagam, porque do outro lado você tem os fornecedores, que têm um compromisso de fazer a entrega para um grupo de hospitais. Imagina se um deles não está pagando, ele está sendo afetado, até pela questão do que ele deu o preço macro, né, um preço pela quantidade total, e um hospital não está pagando, ele está sendo impactado financeiramente com relação a isso. Mas é difícil você dar um prognóstico de tempo de maturação exato, vai depender muito de cada instituição. O mais importante é que a Bionexo, com a experiência que ela tem, o processo de compra conjunta, para nós, ela começou em 2005. Tá? Então, desde 2005, nós estamos fazendo compras conjuntas com N instituições em todo o Brasil. Né? Vídeo caso, assim, a ANAP tem 80 hospitais que fazem compra conjunta e estão espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Então, essa maturação, é difícil dar uma data exata. Acrescentar nessa pergunta do Márcio, que eu achei super importante isso aí. E nós fizemos um projeto recentemente no Rio de Janeiro, foi um dos últimos nossos, né? E essa pergunta foi muito importante. Nós iniciamos com 8 hospitais, né, de fontes pagadoras diferentes, né, com padronizações diferentes. Então, nós iniciamos com 40 itens em comum, utilizado aquelas marcas para aqueles hospitais. E isso avançou, houve necessidade de reuniões técnicas também, junto com comissões de padronização, isso para 40 itens, nós iniciamos em setembro. E até uma definição de marca, houveram vários encontros, várias reuniões, conferências, né, até chegarmos em comum em 40 itens, que foi um desafio. Né? Começamos o processo em julho, em setembro nós conseguimos inserir a primeira compra. E aí, só para resumir um pouquinho, né? E aí, na segunda compra, com o amadurecimento dessa equipe, nós passávamos para 130 itens, né? E hoje, né, agora em maio, nós iniciamos, para você ver a evolução, né, com 650 itens que nós iniciamos, já lançamos no mercado a quarta ou quinta compra. Quinta compra consolidada desse grupo, com 650 itens. Um espaço de mais ou menos 6 meses. Né? Então, você vê que o conceito, né, dessa compra, de compartilhar o melhor preço, compartilhar a melhor marca, né, e a gente não está falando de economia sem perder a qualidade, a gente está falando em qualidade também, manter o patamar muito bom. Né? E uma coisa importantíssima, né, que é a aproximação dos distribuidores e dos fabricantes. Isso é importante. Né? Então, quando você tem uma demanda importante, o fornecedor também se interessa. Né? Então, não é aquela conversa, não é aquela mais negociação que você faz por telefone, você faz presencialmente. Né? Então, você chama grandes laboratórios, grandes distribuidores. E isso evolui de uma forma muito natural, porque você começa a ver os ganhos operacionais, os ganhos financeiros, né? E não só é o financeiro, mas o compartilhamento de uma marca, por exemplo, que um outro hospital não utilizava e passa a utilizar, por quê? Confia naquela comissão de um outro hospital, né? Envolve diretoria clínica, isso é uma forma muito rápida que começa a acontecer. Então, em 6 meses, de 40 passou para 650 de hospitais privados. Tá? 8 de fontes pagadoras independentes. Okay? Quais são outros fatores de sucesso que você enxergou nesse caso especificamente, que foram facilitadores para ter um resultado? Porque nesse caso eu sei que teve um resultado melhor do que a média, inclusive, sim, né, que a gente mostrou aqui. Foi muito bom. Que outros fatores de sucesso você... além de você ter conseguido engajamento das comissões de padronização para chegar... Deve ter tido, claro, a gente fala de
A gente fala que para chegar nesses 40 itens, pelo que você falou, deu para entender que não foi um processo 3 foi um meses. processo doloroso. Quase 3 né? meses. Deve ter tido uns embates bons ali. Com né? certeza. Mas depois que os resultados começaram a vir, aí começou a deslanchar. Acho que no início foi a desconfiança, eu acho que a liderança, né? Eu acho que teve um grupo que acreditou bastante lá, então vamos entender que 50% acreditava muito e outros 50% acreditavam, né? Então, isso que levou esses que acreditavam muito, mostrar que isso poderia ter um resultado melhor e nossos cases, né? Nossas experiências vivenciadas em campo, né? E eu acredito uma outra coisa, Edu, que foi muito importante, né? Que acho que essa vivência, que alguns hospitais privados não conheciam alguns distribuidores de outros hospitais privados, por incrível que pareça, né? Não compartilhavam. Então, esse sucesso aí, também, Edu, teve essa colaboração, né, entre os hospitais, né, e essa liderança, depois naturalmente surgiu um consolidador, né, dessa equipe que acabou sendo um gestor desses 8 hospitais aí, pelo menos nessa parte da compra conjunta, que ele negociando presencialmente com os distribuidores, né, virou uma referência para os 8 hospitais. Então, essa confiança também que depositaram nessa pessoa, Edu, eu acho que foi um grande sucesso também, né? Essa confiança entre as partes, né? Então, por exemplo, eu que tinha uma melhor negociação com o Tazobactam, eu trouxe esse fornecedor para dentro do grupo, né? Eu quis que outros hospitais aproveitassem esse melhor preço também. Isso foi uma coisa que não teve o egoísmo, né? Não, eu não vou mostrar meu preço porque é um concorrente. Não, compartilharam sempre o melhor preço. A compra conjunta, em relação a hospitais privados, ok. Você tem algum exemplo na área do terceiro setor, de OS? Porque os recursos são públicos, né? São rubricas bem amarradas, atreladas a contratos, a CNPJs. Você tem dificuldades nisso? Você tem essa prática hoje? Eu passo a palavra para o José, que ele acompanha, Ok, né? obrigado. Atualmente, viu, Aldo? Oi, Aldo. Temos várias instituições OSS que fazem processo de compra conjunta. Alguns casos, SPDM, tá? Ela tem N hospitais espalhados e ela utiliza, até pela questão de que a marca é única para todo mundo, então o comitê de padronização é mais fácil. E eles já estão no nível assim, de utilização de compra conjunta para todas as categorias de produtos, não só mate med, escritório, limpeza, alimentos, manutenção, porque tem um facilitador de identificar qual é a marca que tem que ser comprada. Tá? Só uma perguntinha aqui. Alguém já teve experiência em participar de alguma compra conjunta? Não? Márcio. Márcio. E quer contar um pouquinho da sua experiência, Sim. Márcio? Até a pergunta do Aldo ali, eu sou do Grupo São Camilo, tá, Aldo? E a pergunta que eu fiz também para o Joselito tem muito a ver com isso. Hoje temos 54 hospitais espalhados pelo Brasil, só que cada um tem um perfil diferente, né? Então, a gente sempre diferencia os hospitais pelo tipo de atendimento, né? Então, no hospital que eu atendo 100% SUS, eu acho que o objetivo é outro, né? Principalmente da compra conjunta. Eu tenho que ter o menor preço, mas não posso perder a qualidade. Mas no privado, eu tenho que ter a melhor rentabilidade. Então, nem sempre o que é mais barato é o mais viável, né? Falando em conta, né? Falando no lado financeiro. Então, para hospitais, aqui, acho que grande parte aqui dos hospitais atendem SUS e operador de plano de saúde, é isso? Então, tem que ser um mix, né? Tem que ser um mix, eu acho que tem que focar, tem que ter dois olhares diferentes, né? Tem que trabalhar essa padronização, essa compra conjunta de forma distinta, focando aí no perfil de cada tipo de atendimento, né? Mas dos 3 que você citou aqui, são os 3 hospitais nossos de São Paulo, Pompeia, Santana e Ipiranga, eles fazem compra conjunta já há algum tempo. O processo de padronização, de obter a maturidade no processo, ele né, muito variável, de fato. Eu fiz essa pergunta de sacanagem para você.
E sempre o começo é mais difícil, né? Porque o começo é aquilo onde todo mundo está desconfiado, onde todo mundo tem um monte de dúvidas, onde todo mundo, né, não sabe se vai, de fato, obter um resultado satisfatório, mas a gente tem uma experiência extremamente positiva, né, e acho que isso disseminou um pouco para os demais hospitais, e o que a gente compra hoje em grupo, na rede, são itens, por exemplo, soro, né, que tem um volume absurdo, e a gente consegue padronizar em todos os hospitais, oxigênio, enfim. Então, a gente elencou alguns itens que a gente compra em conjunto, mesmo sem a plataforma, mas aí contrato de fornecimento, né? Normalmente, a gente faz contratos de 6 ou 12 meses, dependendo do item, até para segurar o preço. Mas a gente também utiliza, né, a plataforma Bionexo e utiliza-se de base os preços que a gente tem tabulado na plataforma. Ô, Márcio, você tocou num ponto aí que importantíssimo, né? Que é a rentabilidade. Nessa experiência que nós tivemos aí no Rio de Janeiro, né? Então nós tínhamos 3 hospitais ali que estavam com a tabela defasada, junto aos. Então isso até nisso aí ajudou, porque falou, mas pô, você vende esse Tazoba que está a R$50, pô, mas você entendeu? Aonde vai uma compra conjunta, né? Não é só a aquisição do produto, mas essa troca, né, de informações entre as próprias instituições. Então 3 hospitais estavam defasadíssimos em relação a preços de alguns itens, né? Que eles conseguiram, através desses encontros, melhorar a tabela de rentabilidade deles também. Okay? Só finalmente eu queria que você falasse rapidamente o que você acha, quão importante é a questão regional para o sucesso do grupo de compras? Importante, muito importante. Acho que está dentro das regras ali dos negócios, né? Então, as definições dessas regionalizações é importantíssimo devido à logística também dos próprios distribuidores, né? Então, entendemos que se você pegar uma região que abranja muito uma área territorial muito grande, por exemplo, da região sudeste, por exemplo, pegar Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, até você consegue fazer uma compra interessante. Passando disso, né, eu acho que se você fazer uma compra para São Paulo, o distribuidor vai ter um outro preço devido à logística para Salvador, para Recife. Então, isso não é interessante, né? O interessante é você tentar fazer em São Paulo, por exemplo, né? Nós tivemos experiências muito importantes aqui em São Paulo de fornecedores que entregam em São Paulo ou que entregam só no Rio. No Rio, tive outras experiências de hospitais somente do Rio de Janeiro. É aí que está a grande sacada, né? Que é o grande ganho. Então, você se organizar, quanto mais próximo da sua região os hospitais, será muito melhor o resultado. Obrigado, pessoal. Obrigado.